Olá, tudo bem? Eu me chamo Tainara e nós somos discentes do IFRO Campus Colorado do Oeste. E hoje a gente vai estar realizando uma prática muito interessante que está ligada ao meio do técnico agropecuário, mas também em outras áreas como a graduação. Tá, mas qual seria essa prática que a gente vai realizar? A gente vai fazer uma determinação da capacidade de suporte forrageiro e o meu grupo é composto por Stephanie Vargas, o Eric, Thiago, Thaisa, Vitória e Yasmin Zenck. E nessa técnica, a gente vai aprender um pouco mais de como que a gente vai conseguir chegar lá no finalzinho, que é ver a ingestão de matéria seca de uma determinada cultura e aprender como que se realiza esse processo. Vem com a gente aprender um pouco mais. Bom, agora vamos dar início ao procedimento. O primeiro passo é fazer o lançamento do quadro na área de pastagem para definir o ponto de coleta. No nosso caso, estamos utilizando um quadro de 0,50 centímetros por 0,50 centímetros, resultando então em 0,25 metros quadrados. O correto seria fazer o lançamento pelo menos 10 vezes na área de pastagem, para que então fizemos uma cálcula da média e obtemos o resultado mais preciso. Porém, como é para fins demonstrativos do vídeo, vamos jogar apenas uma vez para que mostramos o processo. Bom, agora com os itens necessários em mão, vamos fazer o lançamento do quadro de forma aleatória, igual foi mostrado no vídeo. O ponto onde o quadro cair será a nossa área de coleta. E aqui então a gente vai precisar ajustar tudo, então separando que realmente está enraizado, dentro do quadro e deixando de fora aquelas folhas que somente estão emborcadas. Bom, então depois de definir o que realmente pertence à amostra, fazemos o corte com a ajuda do cutelo. No nosso caso, o cutelo acabou ficando cego, então nós usamos o canivete mesmo. Agora, com tudo cortado, colocamos o material dentro da sacola e levamos até o local onde será feito o próximo passo. Bom, após a coleta, vamos realizar a pesagem inicial do capim. Para a pesagem inicial, nós primeiro fizemos o picotamento do material com o auxílio de uma tesoura, porque isso ajuda bastante no processo de secagem. O procedimento ideal seria separar o capim em partes, então caule, folhas e material morto, já que cada um desses componentes possui valores nutricionais diferentes e interfere diretamente na qualidade de pastagem. Mas como é para fins demonstrativos, acabamos misturando todo o material após o picotamento. Por causa disso, mais para frente no vídeo, na parte dos cálculos, nós vamos incluir uma etapa chamada eficiência de pastejo. Agora, após o picotamento, seguimos finalmente para a pesagem inicial. Colocamos novamente o suporte branco na balança, fizemos a tara para zerar o peso e adicionamos a nossa amostra já picotada. E então o resultado da pesagem inicial foi de 426,9 gramas. Levar até a airfry para que realizamos a secagem. Agora vamos para o processo de secagem, que é uma etapa fundamental para transformar o material verde em matéria seca. E é nesse momento que toda a umidade presente no capim é retirada, permitindo então com que a gente trabalhe com um valor real e padronizado de peso sem interferência de água. Para realizar essa secagem de forma prática e rápida, nós vamos utilizar a airfry, ajustando para uma temperatura de 120 graus Celsius e deixando o material por 30 minutos. Após a secagem, vamos realizar a pesagem final da nossa amostra. Após os 30 minutos, fizemos a retirada da nossa amostra já totalmente desidratada. Em seguida, então, partimos para a pesagem final, assim como nas outras etapas. Então, colocamos primeiro o suporte branco na balança, taramos para zerar o peso e então adicionamos a amostra seca. Então, o valor obtido nessa pesagem final foi de 63,9 gramas. Bom, agora vamos dar início aos cálculos. Primeiro, eu vou adicionar aqui as informações que vamos utilizar no decorrer do cálculo para que fique mais visível. Vou começar anotando o peso seco, que no nosso caso foi de 63,9 gramas. E esse valor é importante porque ele representa apenas a matéria realmente aproveitável pelo animal. Então, depois que toda a umidade ela é removida, é com ele que trabalhamos para estimar a produção ali real da área.
Agora eu passo para o peso verde, de 426,9 gramas. Então esse é o peso da forragem exatamente como ela foi coletada no campo, então ainda fresca. Em seguida eu registro a unidade animal, que é um valor fixo de 450 quilos e vai funcionar ali como um uso padrão. Depois eu anoto o consumo diário, que corresponde a 2,25% do peso vivo. Então isso vai nos mostrar quanto uma unidade animal ela vai realmente ingerir por dia, permitindo ali comparar né, a oferta de forragem com a necessidade nutricional do animal. Eu também adiciono a eficiência de pastejo, definida em 50%, e esse fator ele vai existir porque o animal ele acaba que não consome tudo o que realmente está disponível no pasto. Então, isso seja por perdas, pisoteio ou até mesmo por partes que ele não consegue aproveitar. E por fim, eu registro o quadro de 0,25 metros quadrados, que foi a área usada para coletar a nossa amostra. Bom, agora que já colocamos as informações necessárias para realizar o cálculo, vamos fazer o primeiro, que é então o cálculo da matéria seca. Vamos descobrir a porcentagem de matéria seca obtida na nossa amostra. Então, para isso, vamos utilizar a fórmula de porcentagem de matéria seca, né, que é o que vamos descobrir, igual ao peso seco dividido pelo peso verde multiplicado por 100. Bom, agora então substituindo os valores, a gente tem que a matéria seca é igual ao peso seco, que é 63,9 depois da secagem, ou seja, o peso final, dividido por 426,9, o peso inicial, multiplicado por 100. O resultado disso, então, a gente tem que a porcentagem de matéria seca é igual a 14,9683%. Aqui a gente vai arredondar para 15, que está mais próximo do 15. Então, obtivemos um resultado de 15% de matéria seca. Bom, então agora vamos para o segundo cálculo, que é descobrir a quantidade de matéria seca por hectare. Então a gente tem que em 63,9 gramas tem 0,25 metros quadrados, que é a área do nosso quadrado. Então a gente tem que 63,9 gramas é igual a 0,25 metros quadrados. Então em 10 mil metros quadrados, que vai equivaler a 1 hectare, quantos de matéria seca eu vou ter? Então, 10 mil metros quadrados, quantos de matéria seca eu vou ter? Bom, então que já tínhamos realizado, né, a regra de 3, a gente foi fazendo as etapas, então ficou 0,25x igual o 10 mil vezes 63,9, que resultou em 639 mil. Depois dividimos, passamos esse valor dividindo, então ficou 639 mil dividido por 0,25, resultando então em 2.556.000 gramas de matéria seca por hectare. Porém, a gente quer em quilogramas, então a gente dividiu por 1.000 para obter em quilogramas, ficando então 2.556 quilogramas de matéria seca por hectare. Bom, agora vamos para o terceiro passo, que é a eficiência de pastejo. Aqui a gente vai retirar 50% do valor total, que foi de 2.556 kg de matéria seca por hectare, porque vai ser o que o animal realmente vai consumir. Até porque no nosso trabalho a gente considerou caule, enfim, e o animal não consome isso. Então a gente vai ter aqui que a matéria seca aproveitável é igual o valor total, então 2.556 multiplicado por 0,5. Então aqui a gente tem um resultado de 1.278 quilos de matéria seca por hectare. Então temos que 1.278 quilos de matéria seca é o valor realmente aproveitado pelo animal. Bom, agora vamos para o quarto passo, que é o consumo diário de uma unidade animal. A gente sabe que uma unidade animal tem 450 quilos e o consumo é de 2,25%. Então a gente vai fazer uma regra de 3. Então, se o 450 quilos é 100%, o 2,25% vai ser quantos quilos? Então agora, realizando a regra de 3, a gente multiplicou 450 pela porcentagem de 2,25, que fica 0,0225, e dividiu depois pela porcentagem de 100%, resultando então em 10,125 kg de matéria seca por dia e por animal, né? Então por 450 kg. Bom, agora vamos para o quinto passo e o último, que é de lotação. Então aqui a gente vai fazer uma regra de 3 também para descobrir quanto de animal consegue ser alimentado nessa pastagem. Então nós vamos pela seguinte lógica. Se uma unidade de animal, então uma unidade de animal consome 10,125 kg, que foi o resultado que obtivemos no cálculo anterior,
quantos animais nós vamos conseguir alimentar na nossa pastagem, que tem de 1.278 quilogramas. Então agora nós vamos realizar a regra de 3. Bom, então depois que realizamos a regra de 3, obtemos aqui aproximadamente 126 unidades de animal por hectare. Com tudo isso, chegamos ao final do nosso trabalho e a ideia principal deste vídeo foi justamente mostrar de forma simples e prática porque cada etapa faz sentido. Então, desde o momento em que lançamos o quadro, passando pela coleta, pelo picotamento, pela secagem e pelas pesagens, tudo isso teve um propósito, que era então transformar o que vemos na pastagem em informações que realmente ajudam no manejo do rebanho. Então, quando fazemos os cálculos de matéria seca, eficiência de pastejo e a capacidade de suporte, conseguimos entender quanto a área produz, quanto o animal realmente aproveita e quantos animais aquela pastagem consegue sustentar sem que causando algum prejuízo. Então, no fim, todo esse passo a passo serve para mostrar que o manejo bem feito começa com dados confiáveis e esses dados só existem quando a gente mede, coleta e calcula de maneira certa. Então, é esse o objetivo de tudo: aprender a olhar para o passo de uma forma técnica e consciente para então tomar decisões melhores e garantir uma produção mais eficiente e sustentável. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo e aprendido de maneira prática e eficiente o que mostramos ao decorrer. Se você gostou, vem pro IFRO!